Oi, 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 gente linda! Bom dia, boa tarde, boa noite! Como foi a sua semana? Como você passou aí o final de semana com a família? Viajou? Me conta aí como que foi. Vamos lá, minha gente. Começando a semana aqui com um assunto maravilhoso. Mas antes de tudo, já pega o link, compartilha. Compartilha com a irmã, com a prima, com a tia, com a vizinha, com a amiga, com o periquito, com o cachorro, com quem você quiser. Vai lá. Não custa nada, não paga nada. Ó, clica aí, já vai compartilhando o nosso programa de hoje, porque o nosso programa de hoje tá lindo, porque eu falo que gente linda vem aqui, né, minha gente? Quer ver gente linda? É aqui na Alfamídia Cash. Agora, quer ver? É na concorrente. Gente feia só vai na concorrência, mas gente linda vem aqui compartilhar sua história. E o programa de hoje é muito especial, sabe por quê? Porque eu vi essa pessoa começando. Ela é linda, maravilhosa. Filha, bom, a mãe também é linda, né, gente? Então, não dá para ficar falando muito. Mas ela é uma menina linda, uma jovem, agora uma jovem senhora. É, uma jovem senhora. Eu conheci há uns 5, 6, 10, não que 5, 6, 10 anos atrás, e ela estudava com a minha filha e cresceram juntas. E hoje é uma moça linda que leva propósito aí para a vida das pessoas, tem um trabalho fantástico de transformação, não só das vidas, mas de cuidado com as pessoas. E eu vou deixar ela falar por si. Quer conferir se ela é bonita, se ela é linda, se ela é maravilhosa? Ela não é só linda por dentro, ela é linda por fora. Ou melhor, não é só linda por fora, ela é linda por dentro. A Isabela Cazé, uma lindeza, que é a nossa convidada de hoje e vai compartilhar muita coisa boa. Então já vai compartilhando e chamando os amigos, porque tem coisa boa aqui. Isa, muito obrigada por você estar aqui comigo hoje, compartilhando seu trabalho. Me conta aí, Isa, como tá o coraçãozinho para hoje? Isso, eu que agradeço de estar aqui com você hoje, é um prazer. Como você falou, é uma caminhada juntas e eu fico muito feliz de estar nesse momento aqui com você hoje. Não vou nem falar assim que é muitos anos para não revelar a Ah, idade é minha, verdade. né? Porque você tá aí, né? Não, somos Nananã. jovens iguais, tão linda Jovens quanto. iguais. Oh, Jesus, glória a Jovens Deus. iguais. Isa, que bom você estar aqui compartilhando seu trabalho. Eu vi você crescendo. Aí Sim. já entreguei a idade. Ah, entreguei a idade. Mas eu vi os seus passos, acompanhei seus passinhos. Inclusive, algumas coisas da minha vida, ela me auxiliou logo no comecinho. Mas me conta, quem que é a Isa? O que a Isa faz? Qual é o talento da Isa? O trabalho? Me conta um pouquinho sobre a Isa Cazé. A Isa, ela começou muito cedo, como você bem falou. Eu comecei a faculdade já desde novinha, saí do ensino médio, já entrei na faculdade, já sabia o que eu queria, que era fisioterapia, é algo que sempre me tocou e me acompanhou todo esse tempo. E aí eu terminei a faculdade em 2021, foi logo depois da pandemia, então eu Nossa. peguei esse processo de pandemia, fiz estágio dentro do hospital. Foi algo que sim, foi transformador, mas fez parte de quem eu me tornei depois disso, né? Porque às vezes a gente vê muita coisa e quando a gente tá fora, a gente não associa isso à nossa vida. Então, o cuidado com o outro é isso, para além da gente, né? Então, me formei, já estava com a Esté nesse caminho, conheci você, então conheci você muito novinha. Eu estava na época da faculdade, Nossa. fiz a parte das massagens, já trabalhava com terapia manual nessa época. Então fiz bastante drenagem, entrei nessa parte mais de relaxamento. Conforme eu fui me especializando, então aí eu entrei nessa parte mais de pilates, vim para ortopedia, que é algo que eu atuo hoje mesmo, né? Então é mais específico para coluna hoje. Então foi aonde eu acabei me guiando para sair aonde eu sou hoje. Isa, nós vamos falar sobre fisioterapia, né? E algumas ferramentas que estão dentro da fisioterapia, alguns trabalhos que estão inclusos. E as pessoas têm uma visão da fisioterapia um pouquinho distorcida. Elas acham que Sim. fisioterapeuta tem que ir só quando tá gritando. Vou dar um exemplo da minha pessoinha aqui, tá, gente? O que que acontece? Quando você começou, eu lembro que eu tinha acabado de descobrir que eu estava com Ah, escoliose. Você lembra verdade. disso? Sim, sim. Tava Foi com quase
depois da pandemia, assim, né? Época de Foi, pandemia. foi exatamente bem no comecinho. Aí você até fez umas massagens, me ensinou Sim, RPG. é Você verdade, lembra exercício disso? de correção, é verdade. Exercício de correção, ela, Su, você tem que fazer. E você foi sempre muito carinhosa, muito atenciosa. Só que as pessoas, elas têm uma visão bem assim, distorcida da fisioterapia, porque elas acham que fisioterapia é só quando tá gritando. Mas Sim, não, dentro da fisioterapia, até o nosso tema, depois a gente vai falar um pouquinho, tem várias vertentes que a pessoa não precisa ir só quando tá gritando. sim, Fala um pouquinho sobre esse trabalho da fisioterapia para que eu mesma, né, gente, para que a gente possa ter uma visão mais ampla do que sim. é a fisioterapia. A fisioterapia não é só para, eu tô com dor na coluna, eu vou no fisioterapeuta. É, E não é só isso, tem não. muitas vertentes dentro da fisioterapia. Sim, tem E eu queria muitas que você áreas. falasse um pouquinho sobre isso, Sim, para as pessoas ter essa conexão a também. importância, né? O que acontece é o que você falou. Geralmente as pessoas tendem a ter um problema para resolver. Mas o ideal é o que? A gente identificar alguns fatores. Então, por exemplo, eu não tenho dor na coluna, mas eu vejo que um ombro meu é mais alto do que o outro, eu tô andando diferente do que o normal deveria ser. Então, eu já posso começar a iniciar esse trabalho de prevenção. Ah, isso me incomoda, principalmente em mulheres, né? Tem essa questão do seio, a forma de se olhar. Às vezes começa na fase da adolescência a ter esse volume Sim, maior. Então elas falam, ai, tem uma coisa me incomodando, minhas costas. Então já é o momento da gente entrar com um preventivo ali para que não olha, sofra tanto. Porque às vezes você tem que parar a sua vida para ficar num tratamento de 6 meses, porque fisioterapia é um processo demorado, é longo, ele não. Ah, eu não cheguei ali, fiz uma coisa e fui embora, acabou. Então, ao invés de você ter todo esse tempo que você investiria, você pode fazer, Isa, me orienta o que que eu poderia fazer na academia, o que que eu poderia fazer em casa, olha que legal. porque daí a gente faz esse processo de acompanhamento, ao invés de você ficar sofrendo lá na frente, talvez com algo que não corrigiria, né, tão facilmente. Então, sim, a gente tem que ser alertado do antes, até com uma prática de exercício físico, né? A gente fala, tem que fazer exercício físico, mas aonde eu encaixo isso e como? Então, eu também ajudo isso. A gente entra com uma planilha, a gente identifica os fatores que estão em desequilíbrio para a pessoa dar seguimento à vida dela, né? Sem depender tanto do trabalho fisioterapêutico. Olha, você falou uma coisa tão legal que foi a questão da adolescente. Normalmente as meninas, quando elas estão na fase aí de 14, 16 aninhos, algumas meninas tendem a desenvolver mais os seios. Sim, E isso ocasiona a postura dela, mexe com a sim. postura dela. E eu sei que eu tenho minha sobrinha, minha irmã também teve na adolescência isso, e a gente percebe que pesa É. muito. Então, isso também cabe um fisioterapeuta aí ali orientando. Sim, com Olha certeza. que legal, Então a porque a gente primeira coisa que eu faz. falava, vamos fazer a operação. Não, é. Tem alguns graus de dificuldade da coluna, Sim. mesmo no adulto, mesmo que é o público que eu mais trabalho hoje, a gente pega muitas pessoas no home office. E todo mundo, né? Tô aqui no celular, tô aqui digitando dessa forma. Então, prejudica muito a saúde da minha coluna. Então, além da gente fazer esses exercícios orientados, eu também trabalho com a palmilha hoje. Então, assim, é uma forma de autocorreção, que é uma palmilha que ela é leve, ela tem baixa resistência, mas ela tem esse dinamismo. Então, quando você coloca, a gente consegue te Hum, posturar melhor, entendeu? Aí é uma forma também de, além dos exercícios, você usar no seu calçado no dia a dia e ela te mantém mais firme, né? Que é melhor do que, de repente, tem gente que quer usar aqueles coletes, aquelas para coisas. Não sei se você já puxar, né, o viu. ombro, já vi que puxa, né, daquela Isso, aí você fica com arrumar a postura. essa. Aliás, o nosso Isso, tema de hoje é exatamente ajustes posturais, mobilizações nervosas, sim. que depois você vai falar sobre isso, que eu achei muito legal, que a gente está falando do adolescente, mas a vida adulta. Nós sabemos que hoje o home office, É, ele dominou, gente. Quem não faz home office hoje? sim, E você acredita que isso também contribui muito muito. para eu relaxar na minha postura? Igual você falou, ficar inclinada assim, ó, olhando o celular o dia inteiro, ficar vendo, Sim, né? O é, jeito que senta, o jeito que anda. Isso, sim. o home office contribui para isso? Muito, isso contribui muito. Assim, é um impacto muito negativo que a gente sofreu ao longo desses anos e é algo que, assim, estatisticamente não deve melhorar, porque os trabalhos, eles estão cada vez mais automatizados, né? Então, a Sim. gente tende a se movimentar menos para que a gente fique mais tempo robotizados, né? Então, com certeza, na fase
pandemia só acelerou isso da gente conseguir se manter mais aqui. E aí, claro, relaxa o músculo, não dá estabilidade para ele se sente mais sobrecarga, então isso também impacta com que as pessoas sentem mais dor hoje. Porque se você tá muito tempo aqui, a primeira coisa que vai sofrer chiar é a sua lombar. Então, os casos de dor lombar, eles dispararam por conta disso, porque as pessoas passam muito tempo na mesma posição. O certo é você se levantar, ir até um Dá uma lugar, outro. pausa. É, porque antes, sem o home office, o que as pessoas faziam? Ia tomar um cafezinho com o amigo lá embaixo. É É, verdade. ia buscar o carro, ia almoçar em tal lugar. Então, isso fazia com que elas estivessem em movimento. Agora, em casa, você vai da sala para a cozinha, da cozinha para o escritório. Então, E tem que ter muita disciplina, né? Para muito. você, o home office, eu tiro por mim, eu faço muita coisa dentro de casa. E se eu não me policiar, eu pego, eu fico ali na frente do computador, fico na frente da tela do celular e vou direto, né? Fica. Então, assim, o que que eu faço? Paro 15 minutos, vou lá na sala, tomo um café, vou lá na calçada, vou no quintal, É, dou uma subida, subo a escada, eu faço alguma coisa, mas a gente sabe que é um desafio sim. fazer isso. Mas assim, como tem essa tendência do home office a aumentar cada vez mais e o ser humano relaxar cada vez mais para ter atividade física, para Sim. se exercitar. Então, o que que você falaria como fisioterapeuta para essas pessoas que a gente está acostumado a falar da fisioterapia para alguém que quebrou algum membro ou com uma dor na coluna, a Sim. dor na lombar, que eu acredito que isso aí você deve ouvir muito, né? Dor na lombar. Sim, sim. Principalmente nós preguiçosos do home É. office. Vamos lá, gente. Nós somos preguiçosos. Nós temos preguiça. E é devido à rotina que a gente tem mesmo. Sim. Né? E Então, isso faz nem parte do pacote aí do home office. Espero não fazer, né? Mas faz. é o que você tocou uma coisa bem legal. Acho que nem é culpa da pessoa em si, porque a alta produtividade, se você se manter tanto naquilo, é tão grande que acaba te prendendo. Mas eu acho que é algo assim da gente ajustar questões na rotina. Eu sempre falo para meus pacientes: vamos mapear a sua saúde. Então, o que que é importante para você, quais são suas prioridades e usar estratégias que a gente consiga colocar. Então, de repente, um alarme, um despertador, passear com o cachorro. Então, todos os dias, sei lá, 7:30 da manhã, eu vou passear com o meu cachorro. Então, se propor a fazer essas atividades, porque se não se propor, daí realmente não vai sair do lugar, vai ficar da mesma forma que tá, sabe? Então, eu sempre organizo até a rotina dos meus pacientes com eles para que a gente tenha resultado, senão eu vou ficar remando contra a maré com eles, entendeu? Como que é seu primeiro contato com o seu paciente? Vamos lá, eu sou a Sueli, você sabe que eu tenho problema de escoliose. Uhum, Qual é o primeiro contato, a primeira coisa que você falar para o seu paciente, para você entender? Você falou que faz um mapeamento, sim. certo? Você tem algum tipo, não é pacote que fala, né? Não sei se é pacote. As ferramentas que eu As utilizo, né? ferramentas que você utiliza para, vamos falar do meu caso específico. Eu tenho escoliose, Sim. é, me policio, mas o que que você filtra nisso tudo para que ela possa ter resultado nesse dia a dia dela? Sim. Então, primeiro a gente precisa avaliar, além do seu contexto, avaliar como é que tá a saúde da tua coluna, né? Então, se ela se movimenta, se ela não se movimenta, o que que eu vou poder utilizar ali das minhas ferramentas, se é aparelho, se é mão, se é exercício. Então, preciso entender ali o que que tá acontecendo para eu conseguir direcionar para onde que vai a minha avaliação, para a gente conseguir fluir em relação a isso. Então, geralmente, as pessoas, né, eu trato pouco a escoliose, mas o que eu mais pego é gente que tem muitas tensões musculares e tem essa parte cifótica, que acaba se formando uma giba mesmo, porque a escoliose, ela geralmente é aquele S, né? E a minha é bem Eu, acentuada, é, viu? e eu pego mais pacientes assim, sabe? Que tem essa curvatura, assim. Então, o que que a gente faz? Geralmente é essa avaliação para ver o que que tá se mexendo, o que que não tá, corrige com as palmilhas e aí sim entra com os exercícios posturais. Daí sim entra com exercícios de costas, algo que mantenha eles mais nesse alinhamento, sabe? Então, primeiro a gente vai ter uma conversa inicial, vai produzir todos esses métodos para onde a gente vai para conseguir depois dar continuidade no trabalho, sabe? Qual o público que você tem mais atendido hoje? É adolescente ou já uma mulher mais madura? Aliás, você atende homens e mulheres? Atendo homens e mulheres, mas são geralmente são 40 para cima,
Que eu gosto de trabalhar Ah, adultos jovens. Então, são pessoas que já passaram por um histórico de vida, hoje são economicamente ativos, né? Então, isso traz muitos problemas para o corpo, porque eles precisam produzir. Então, o que, que é produzir? De que forma vamos produzir, né? Com qualidade, com não qualidade? A gente vai preparar esse corpo para aguentar o tanto que você precisa trabalhar? 10 horas, 8 horas? Então, eu gosto muito de trabalhar com esse público. Não pego públicos idosos, não tenho essa especialidade. olha só, a gente está aqui, ó, como o sedentarismo impacta a saúde da coluna, né? E o que mais Total. tem hoje é a coluna. O que que você mais recebe de problemas Dor. posturais, dor? A doutora Isabela que vai solucionar a sua dor. O que que você mais recebe lá? Problema na coluna, postura? Postura também envolve coluna, mas o que que você Sim. mais recebe no seu consultório hoje? São dores, e na grande maioria são dores na coluna lombar. Então, porque a coluna ela dói assim, tem vários pontos que a gente Fala pode onde sentir fica a dor, coluna né? lombar, porque tem gente Aqui que embaixo, bem tá perto. Sabe quando você vai sair da cama assim, ó, levantar da cama? Ai, 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 acima ai, do ai. quadril, É, aqui, isso, aquela, acima. como que Isso. os antigos falavam? Eu esqueci. Na bacia? É Na dor na bacia. bacia, Dona Maria! É dor na É bacia. verdade. E que a gente fica meio. Quer sair do carro e não Meu consegue, sabe? Deus, Aquelas. ó Deus Deu uma falando. travadinha. Esse daí acho que é o campeão. Mas você Todo também, mundo. você acredita que tem a ver com tudo isso que a gente está falando, que a pessoa Com fica em casa, certeza, com o certeza. sedentarismo, Com certeza. tô comendo, vou no sofá, Sim, em vez de relaxar, não, ela sai do escritório e ela vai para o sofá. exato, é. E ela acha Exato. que vai descansar, Não, filha, não É, vai, meu amor. é. Vamos tomar. Ó, se aprume, se aprume. Se não se aprumar, vai lá na doutora Isabela, que ela vai É, que aprumar é o você. jeito. Mas é tudo consequência exatamente do sedentarismo Com que nós certeza. vivenciamos hoje, né? Sim. Eu não estava aqui na minha pauta, mas eu quero perguntar uma coisa para você. O adolescente, eu vou falar porque eu tenho um em casa, você tem seus irmãos. Você tem um irmão também adolescente, né? Uma irmã. Dois. Tem, né? Eu sempre Minha esqueço. irmã e meu irmão. Eles, se começar a ensinar essa postura para eles desde cedo, eu acredito que quando eu tiver com a nossa idade, minha idade, né? Ah, Nossa, não, com a sim. minha idade, 40 anos, uma conscientização para esses adolescentes, porque o adolescente hoje, ele é sedentário mais do que a nossa geração. Muito deles. Com Eles pegam o certeza. celular e ficam. O meu filho trabalha do celular. Então ele deita no sofá de qualquer jeito. Toda hora eu falo, Gu, toma cuidado com essa coluna, filho. Filho, você vai ficar com problema na coluna. Criatura de Deus, você vai ficar com problema na coluna, criatura. É. E você nunca pensou em trabalhar com esse público na questão de conscientização para eles, melhorar a Sim, postura, sim. comportamento? E a questão do hábito é o que você falou. O hábito, ele é o que transforma a gente. Quanto mais a gente tem hábitos saudáveis, melhor o nosso corpo vai ser. Sim. Ruins, pior serão. Já trabalhei com público adolescente. Acho um grande desafio. Gosto mais. Ela Gosto mais prefere dos o adultos. outro público como eu, tá, gente? Mas assim, se for para intervir, é melhor que esteja. O Gu já tá com 16. 16. Ele já tá saindo da fase da adolescência, né? Quase. E ele tem um quadrilzão largo, Tem. sabe? Às vezes ele dá umas. Eu Dá. falei, meu filho, você tá com 16 anos, tá assim, E já tá vou assim, mandar ela né? pra você. Não, manda que eu Cuida. recebo. Mas para que a gente oriente mesmo, já comece com essa reeducação, o ideal é com os 12 anos, assim. Porque é Ah, a fase que aquela criança, ela tá se desenvolvendo, tem toda tá. a formação óssea, porque ele provavelmente já teve o pico de estirão dele. Então, o que ele é hoje já estruturou basicamente o que ele será como Tem que forma começar adulta. antes, né? Então, sim, tem que começar as orientações antes. E a palmilha, nesse sentido, ajuda muito. Porque daí eles, é o que eu falo, eles não precisam ficar aderindo o tratamento, usa como forma preventiva e, claro, o exercício em qualquer fase é imprescindível, né? Ele já deveria estar, pelo menos, fazendo alguma atividade, assim, esportiva, alguma coisa para ele se movimentar, né? Que às vezes a gente fala academia, mas é todo mundo que se identifica com Não, academia, e né? tem mais um detalhe: as pessoas falam assim, a academia vai resolver tudo. Não vai, porque se você fizer um exercício errado, e a maioria, gente, a gente sabe disso. A maioria é um instrutor para 20, 15 dentro de uma academia, né? Então, assim, a não ser que tem o personal trainer que vai lá e orienta certinho, mas a gente sabe que não funciona assim a realidade do dia a dia.
Não é verdade? Mas vamos voltar. Então, deixa os adolescentes para lá. Se você, claro, se tiver um adolescente, ela vai te atender, né, Isa? Sim, não, dá pra fazer bastante Bastante coisa. Dá coisa, pra né? fazer bastante coisa, Com assim. 16 anos dá para corrigir ainda. Qual foi o seu maior mito em relação à coluna que você já ouviu até hoje? Fala assim, não, isso é mito, para. Ai, tem bastante. Ah, você Ficar tinha em pé, perguntado. ficar em pé, Não, dá mais problema na coluna que ficar sentado. Fica sim. sentado que vai melhorar a coluna. Sim, você tinha perguntado o que que eu mais atendo? Hérnia de disco. E Hã? aí, eu atendo muito paciente com hérnia de disco. E acho que esses são os maiores mitos, assim. Por exemplo, fisioterapia não funciona, você precisa ir pra cirurgia. Você não pode ir Ah, pra academia fazer exercício. E a pessoa precisa que do vai piorar a exercício. hérnia de disco. Sinto que ela precisa do exercício pra ficar Meu melhor. Deus. Levantar peso. Ai, gente, tem tanta coisa assim que precisa ser desmitificada, mas que gera um medo nas pessoas, né? Porque se você chega lá e tem, você tem esse problema e você não pode fazer, você vai falar, tá bom, eu não posso fazer. Mas eu acho que é como fazer, sabe? É por isso que entra a fisioterapia para auxiliar, igual a Sim. hernia de disco para mim é muito, eu acho muito sério, gente, a hernia de disco. Sim, Não que os outros não sejam, né, mas o grau de a sim. gravidade que ela tem é muito maior que, vai, minha coluna aqui, o S que eu tenho, Sim, né? e sim, a escoliose ela pode gerar hernia de disco. Ai, E aí me conta de novo, precisa. a escolha, peraí, como que é? A escoliose? Ela pode. É porque assim, Meu na Deus, verdade, tem não, mas misericórdia não de é. mim, Não é pra Deus. assustar, não é pra assustar, não é um tema pra assustar. É que a gente assusta com tudo, assim, acho que de patologia, ela gera um certo receio na pessoa, né? Mas a hernia de disco é algo que ela veio muito forte, assim, por isso que eu comentei, porque ela gera essa ansiedade nas pessoas, né? E aí, de repente, do jeito que tá a posição da coluna, ela pode acabar se movimentando mais do que ela deveria. E isso que gera a hérnia de disco, um movimento excessivo da coluna. Então, pode ser que piore seu quadro e tenha que controlar de uma forma, ou pode ser que você tenha hérnia de disco e nada na sua vida mude. Você só tem a Tá. hérnia de disco e tá super bem, entendeu? Então, por isso que cada caso a gente precisa avaliar como ela está e a gravidade de que está. Porque às vezes a pessoa fica super bem, tá tudo bem, entendeu? Vou vigiar, tá, gente? Tenho escoliose. Acho que eu vou lá marcar uma consulta já. Ô Isa, quando a pessoa tá com a hernia de disco, ela descobre que tem tal, e tem esse mito, falar que não pode fazer fisioterapia, que não vai resolver, que não Sim, adianta, que já tem que fazer logo a operação. Muitos vão para esse lado da operação, que acho que vai, o resultado é mais rápido. sim. Isso é verdade? O resultado pode ser mais rápido ou a fisioterapia ela vai agir de uma forma mais eficaz? É que assim, a hérnia ela tem vários graus. Então, ela se desenvolve de formas diferentes. Se for uma hérnia que ela tá incomodando no sentido de você perder força da sua perna, tá com dificuldade de se movimentar, daí de repente só com a fisioterapia, esse controle ele não seja tão eficaz para aquele paciente. Se está com alguma compressão ali, que Hum, a pessoa não está conseguindo funcionalmente se movimentar mesmo, daí a gente indica um trabalho com o médico, para aí sim, aí talvez, de repente, ele vá para uma indicação cirúrgica. Mas se você é um paciente que também tem esses sintomas e é algo que dá para controlar, por exemplo, a gente entrou com uma técnica, você ficou super bem e não tá mais sentindo aqueles sintomas, aquelas fraquezas, você tá conseguindo se movimentar bem, aí vida que segue, entendeu? A gente entra com fortalecimento depois e não precisa da cirurgia, entendeu? Então depende do caso a caso de tudo isso. por isso que é importante, né, fazer A a avaliação, avaliação. é, Então, você faz primeiro a avaliação, e aí você faz todo esse mapeamento, que eu acho muito legal, né? Hoje tem muitas ferramentas que auxiliam nisso, para depois você começar esse atendimento, sim, né? sim, Então, você atende mais hernia de disco no seu consultório? mais hernia de disco. Menina, olha, Nossa, eu achei que fosse campeão. coluna. Não, é que a hernia de disco tá referenciada na Sim, parte da coluna, sim. mas Mas tendo todos os casos, assim, cefaleia, muita dor de cabeça, enxaqueca, gente que tem aqui muito tenso, assim, sabe? Atendo dor no ombro, também atendo bastante. Mas o que eu mais atendo, o que eu mais recebo com frequência, são pacientes com dores na coluna, principalmente lombar, com histórico de hernia de disco.
mas atendo todos os Tá vendo, casos, assim. povo? Home office aí, ó, vamos se cuidar, gente, porque a gente vai fazendo, vamos ficando no celular, vai trabalhando em casa e acha que sai da mesa do escritório, vai para o sofá tomar um café, acho que vai melhorar. Não vai, meu amor, melhorar. É. Não vai. Você precisa andar, né, Isa? Tem que andar. O que que você fala para esse povo igual eu? O que que você fala para esse povo igual eu? Dicas assim, hábitos diários que pode ajudar no dia a dia. Fala assim, olha, até você chegar na físio, na doutora Isa, o que que eu posso fazer para melhorar o meu dia a dia, da minha postura, Sim. né? Daqui da minha postura. Sim. Então é importante a gente fazer também exercícios ativos. Então, tá sentada, levantar as pontinhas do pé do chão, Ah, movimentar sempre em rotação, 10 lados para uma vez para o lado, depois mais 10 para o outro, fazer essa expansão do peito, então abre e que fecha. é, Isso, pode desenrolar os ombros, às vezes a gente fica assim, muito tensa, né? muito tempo, pode Ai, desenrolar. Cris, eu gosto de fazer isso, Isso é Isa. gostoso, não é? Eu tô acima do peso. Doutor Vinícius, preciso emagrecer. Isso mesmo, puxa a orelha dele. E aí é bom isso, né? Sim. E eu gosto de indicar sempre a bolsinha de água quente, assim, ao final do dia. Água morna, né? Não Ah, quente. Você coloca lá pra um minutinho no micro-ondas, usa por 15, 20 minutos na região que você sente essa tensão. Então, se dói muito os ombros, deixa ela relaxar, coloca ela lá. Porque é uma forma de você trazer esse auto-relaxamento também pro seu músculo, né? E aí, claro, esses são os básicos, né? Quando a pessoa tá. passa comigo, a gente filma. Tem todo um programinha que vai pra ela, né? Deixa eu perguntar uma coisa para você. Você falou alguma coisa do ombro. E eu percebo, às vezes, meu ombro não é mais alto. E o que ocasiona Então, isso é essa muito. caída do ombro? Sim, Principalmente isso é nós muito legal. mulheres. Isso é muito legal. Geralmente, por isso que eu falo, coluna é uma coisa assim que Olha você aí, vai ó. de um time pro outro, porque você pode ter dor no joelho e tá vindo da coluna. Você Olha, eu tô pode com ter dor no dor, joelho. Ah, meu então, Deus. tá vendo? E pode estar tudo interligado ali, porque ela é o centro de tudo. Então não tem como eu tratar o seu ombro e não olhar sua coluna, não tem como eu tratar seu joelho e não olhar essa. Hum, E geralmente essas assimetrias da mulher é por conta dessa parte aqui mesmo, de trás aqui. Então, se não aqui tá atrás. funcionando muito bem, alguma questão da cervical ou até essa parte da costela um pouquinho mais alta, daí a gente tem que corrigir mesmo. Daí é com manobra Que aí entra no manual. tema que a gente falou aqui, ajustes posturais, Isso, que tá posturais. dentro da osteopatia, que é algo que eu Ah, faço. E daí é aquelas manobras mesmo manuais para colocar em reposicionamento, para deixar você mais alinhada. mito ou não? Carregar bolsa no ombro. De que você disse? Desequilibra? Desequilibra, sim. Tira O o, ideal é que fosse a mochilinha, né? a mochilinha. A Ah, que mochilinha. fofo, você de salto de mochilinha. E aí? Mas não é, mas assim, ou equilibra, né? Assim, Aham. usa um pouco de um lado e depois usa um pouco do outro. É que mulher só usa a bendita de um De lado, um né? lado. E aquele peso que assim carrega o mundo ali dentro, não precisa. A minha não é tão pesada. E detalhe, eu vou falar por mim. Eu carrego a bolsa, eu tenho costume de carregar a bolsa desse lado, a sacola desse lado, tudo com essa mão Então, e na outra mão só o celular. Olha que legal. talvez isso esteja sendo um grande influenciador do um lado, Tá mas você despencando tem para que um se lado. policiar, Menina, troca o olha, ainda bem que lado. eu não sou de ficar andando muito, viu, assim, de carregar um monte de coisa. Não sou, não faço isso. Mas então é real isso, né? Da bolsa. Ai, sim. Principalmente, hoje não, hoje tem várias bolsinhas pequenas que dá para ir trocando, substituindo. Igual minha bolsa tá ali, ó, enorme. É. Enorme, mas assim, eu carrego ela na mão, não carrego no ombro. Mas, então isso não é mito, é verdadeiro. Não, isso é verdadeiro. Os seus hábitos com Tá certeza vendo? dirão quem é seu corpo. Ô, Jesus. Você falou uma coisa, a Isa, gente, ela foi na nossa palestra aqui que nós fizemos, né, do Dia da Sim, Mulher, e você falou ali uma coisa legal, que o corpo, ele grita, né? Ele ele conversa com a fala. gente, ele fala. Olha que bacana. Quais são os sintomas, Isa, que a gente sabe, que você identifica, assim, você sabe identificar, mas eu sou leiga no assunto, que tô começando a ter problema de hernia de disco, começando a ter problema na coluna. Quais são os sintomas, assim, que a gente fala? Que a gente vai, o que que a gente faz? A gente fecha o olho, eu tô com uma dorzinha de cabeça. Ah, é só uma dorzinha de cabeça. Ah, tô com uma dorzinha, ai, no ombro. Ah, mas é só, vou tomar
um Dorflex. É assim que o pessoal faz, né? Tomar um Dorflex para melhorar. E aí? Eu acho, em questão a isso, acho que os sinais assim mais gritantes é quando ela não tá passando. Se você tá tomando um medicamento, principalmente Dorflex, que ele é um relaxante muscular. Se for só uma tensão, você tomou o Dorflex e ficou bem, então tudo bem, era uma tensão pontual e passou, resolveu. Só que se você tá tomando o Dorflex, a sua dor ela não tá passando, ela tá aumentando, ou ela tá dando outros sinais, assim, de caminhar, de estar caminhando, de estar se alertando em outros lugares, daí realmente é a hora de você pedir ajuda, porque ela não vai passar, entendeu? Você já tomou o remédio e ela não passou. Então ela não vai passar. E essa que é a questão das pessoas, elas ficam com dor e vão levando isso, deixa a peteca rolar, entendeu? Vai empurrando, né? Aí Vai fala, vou empurrando. tomar um Dorflex. Aí não passou. Ah, vou tomar mais um. Aí vai. Aí eu vou tomar mais um. Vai se automedicando e É, procurar o médico, que é bom nada. exato, Olha aí, exato, gente. exato. Por que nós temos essa mania, né? Que a Meu gente acha Deus do que resolve céu, todos a os gente problemas acha que a gente sozinhos, resolve né? tudo sozinho. Não, não resolve, não resolve. Isa, vamos voltar um pouquinho aqui. O que te levou, te motivou mais, assim, para você realmente partir para esse lado da fisioterapia? O que te impulsionou? Falando, não, é isso que eu quero mesmo. Qual foi o momento que você falou assim, é isso que eu quero? Eu acho que é muito isso, Su, assim, de conversar. Você falou, o corpo fala, e a gente vai se direcionando para as coisas. Quando eu me descobri na fisiortopédica, ela falou comigo, Que né? legal. Porque às vezes a gente tá nessa área e tá na outra, e vai se sentindo, e aí você se descobre de, puxa, eu tenho um trabalho muito grande para fazer aqui. E eu, como tenho uma fé muito grande em Deus, E né? tem. Isso me guia. Então, Deus falou: esse é o projeto da tua vida, né? Que Que é lindo. abraçar mais pessoas o máximo de assim que eu conseguir e ajudar de uma forma 360, né? Não só fisioterapia, num jeito de exercício, de fortalecimento, mas desse mapeamento que é o que eu mais trago para falar de saúde, né? Que a gente é uma unidade, né? É. A sua é uma unidade. Eu não posso tratar você como uma peça de coluna, né? Se você não tá num dia bem, como é que você vai estar posturada? Você vai estar mais querendo um colo, querendo um acalento, então você vai estar mais assim. Então, é a sua forma de se comunicar comigo. Então, eu tenho muito esse olhar com as minhas pacientes, sabe? De trazer Mais elas pra humanizado, perto. né, também, né? Sim, Não sim. é aquele olhar só, como fala, do consultório, Técnico, né? técnico, frio, né? Nem Distante, olha né? pra cá, deixa eu ver. Ah, tá com dor na coluna. Ó, toma um remédio. Não, né? Eu É, já vi médico assim, viu? E é. tá cheio, inclusive. Aqui até que em Alphaville a gente tem bons Não, médicos, né? sim. Tem mais pessoas mais criteriosas. Mas essa informação da fisioterapia, nos lugares mais carentes, as pessoas ainda não têm esse olhar para fisioterapia. É. Ela acha que tem que ir para o médico para procurar um fisioterapeuta só quando um clínico geral vai lá falando, você tem que Encaminha. encaminha. Não, e pode ser espontâneo. Sentir uma dorzinha de cabeça, pode falar com você. Pode. Ah, tô com uma dorzinha aqui na nuca, né? Sim, Procura a doutora Isabela, não é? Então sim. não é só quando a dor está gritando. Que quando a dor tá gritando mesmo é porque o negócio já também não tá bem legal, né? Sim, é o que eu falei. Geralmente dá 8 meses, 9 meses, um ano Aí a pessoa para vai conseguir empurrando buscar. E daí seja a dorzinha, que era um titiquinho aqui no pescoço, hoje em dia ela já tá no braço no braço inteiro, inteiro. entendeu? Aí você passa mais tempo em tratamento do Fica que só prorrogando. talvez uma coisa que 4 sessões, 5 sessões resolveria seu problema. E eu não vou nem falar a questão do peso, porque eu tenho certeza que isso influencia. Gente, eu tô 5 pesos. 5 quilos acima do meu peso. E isso tá me consumindo. É, Me Su. consumindo. E eu preciso, urgente, eu até falei hoje, gente, urgente. Porque não é nem questão de estética, é questão de saúde mesmo. Mas você tá fazendo atividade física? Então, menina, você sabe que Porque às vezes é isso, a olha, eu gente tenho se cobra com a academia, tem alimentação, né? tudo. Gente, depois da pandemia, eu não consegui firmar na academia. Mas eu tô seguindo um cara no Instagram, uma coisa de louco. Ele passa umas coisas diárias dentro de casa que a gente, dona de casa, pode fazer. Eu tô Então, amando. O meu marido morre de rir. Ele é um cara, exercícios práticos, sabe? Na pia, no sofá, na cadeira. E eu tô fazendo é. bonitinho. Eu fiz planilhei lá, coloquei 21 dias. Tô fazendo, Isa. Que legal, tá vendo? Tá faltando acho que 5 dias para me encerrar a minha meta. É Para isso que eu eu começar, falo. sabe, Sim, a praticar novamente. Mas eu tenho procurado
me exercitar de alguma forma, né? Sim, Mas isso que é eu me importante. movo muito dentro de casa. Me movo muito. Então, assim, eu tô sempre em movimento. E é muito engraçado que depois que a gente tem consciência da postura, a gente, qualquer movimento que eu faço dentro de casa, eu tenho cuidado com o mesmo movimento. Então, eu vou abaixar, não vou de qualquer jeito. Então, eu faço, Isso. até na hora que eu vou pegar o meu pó de café, você acredita que eu abaixo direito? Aí, tá É vendo? abaixo ou agacho? Agacha. Agacho direito? Mas você aprendeu com alguém ou foi Aprendi na rede social. na rede social? Na rede É. social. Não, isso é muito bacana. Eu acho que isso faz alcançar mais conscientização, alcança mais pessoas, tá vendo? Você viu alguém que Exatamente. fazia, te ensinava como agachar para pegar um pó. Isso faz total A gaveta diferença. das Total. tampas, eu não abaixo, assim, não vou agachando de qualquer jeito. É, Eu faço de uma forma que eu trabalho o músculo da perna. Eu achei exato. tão legal isso. Então, assim, essa consciência eu tenho. Então, como é importante, né? Sim. Mas, vamos voltar aqui. Me fala um caso. Você teve um caso que falou assim, nossa, esse caso mexeu comigo. Algum caso que me falou, uau, meu Deus do céu. Achava Sim. que não ia ter jeito, mas você teve uma experiência assim já na clínica? Sim, é até um carinho, assim, porque é o que eu falei, eu acabo me emocionando com as minhas pacientes, né? Porque elas trazem muitas questões, né? E assim, a gente vai se desenvolvendo junto com elas, né? Então é um pedacinho de cada uma. E eu lembro de uma, assim, que hoje ela tá super bem, mas ela chegou e ela mancava, muita dor, hernia de disco e tal. E aí ela falava assim, Isa, eu acho que assim, pra mim eu nunca mais vou voltar a ser o que eu era. E ela era ativa, assim, que nem você, Caramba! sabe? De, eu vou pra cá, eu vou pra lá, resolvo, faço. E ela não conseguia, já tava num estágio que tava difícil de dirigir. Então, quem Puxa, tira a direção já é uma grande coisa pra pessoa, né? Você não ter essa liberdade de ir e vir. E eu falei, calma, um passinho de cada vez, né? Vamos, é demoradinho, mas a gente vai construindo isso juntas. E tá que tudo bem. Se lindo! você tiver paciência, eu vou estar aqui com você, tá tudo bem. E aí a gente foi aos pouquinhos. Então, foi devolvendo alguns movimentos para ela e foi deixando ela Que mais lindo! calma. E foi assim. E no final da terapia, ela falou assim: uma coisa que me marca muito e que eu levo sempre comigo. Que ela falou assim: Isa, obrigado por você não ter desistido de mim. Que Ó, eu acho que às vezes que. a própria pessoa desiste, né? E se tem uma Sim. pessoa com orientação como você faz, não, você mostra ali caminhos que é possíveis ela conquistar tendo seu Sim. auxílio. E são pequenas metas, assim, sabe? Isso não é. A gente tem que. Na vida é isso. A gente tem que ter um objetivo e pequenas metas pra gente É chegar isso nele. aí. E como você chega, você vai construir seu caminho, né? E eu vou dando essas ferramentas. Agora a gente pode isso. Agora a gente pode isso. Vamos avançar mais um pouco? E aí no final a gente chega. Respeitar o limite do outro, né? É, é. Qual é o seu diferencial, Isa? O que você tem diferente dos outros profissionais? Fala, sou esse meu diferencial e é isso que consigo fidelizar os meus pacientes. É, Eu acho legal além. falar sobre isso. Sim, eu acho que além, né, da parte, assim, técnica, que eu trago muito isso, eu respaldo muito isso na ciência, é minha parte humana, sabe? Os meus atendimentos não são com pressa, eles demoram. Tem vezes que meus pacientes falam, já deu 1h20 de atendimento. Eu falo, só mais 10 minutinhos. Então, eu acho que é a minha parte humana, assim, de conseguir me colocar no lugar deles e trazer soluções práticas para a vida deles, né? E no ambiente que eles se sintam bem, né? De estar E assim, eu falo, gente, aqui é a segunda casa de vocês. Que delícia. Quantos minutos, Matheus? Olha, você viu? Passa voando, né? Passa voando aqui assim. Que delícia. Olha, e você aí na sua casa, se você tem algum. Está identificando alguma dor, né? No pescoço, Sim. no braço também, né, Isa? E o Ombro, pessoal essas que trabalha regiões muito, aqui, Isa, né? assim também, né? No Sim, porque computador. daí vai ter bastante essas tensões, bastante dor de cabeça. Então, essas dores relacionadas, pode vir que É eu tudo com a contribuo. fisioterapia que faz Sim, esse primeiro passo aí todo de esse primeiro identificar. contato. Olha que legal, tá vendo, gente? Não é só dor na coluna, meu amor. Não é só quando quebra o pé que vai precisar do fisioterapeuta. Antes de Não, quebrar o pé, já vai, já né? vai. Sentir uma dorzinha, vai. Então, isso é importante a gente frisar aqui para você. Então, identificou uma dor, tomou remédio, não passou, procure um profissional da área, porque essa pessoa vai te orientar. E a Isa, ela tá aqui em Alphaville, depois ela vai deixar também o endereço do consultório, inclusive aqui no prédio também. Então, a gente vai deixar o Sim. contato, né, Isa? Como que as pessoas chegam até você. Mas antes disso,
Eu quero te perguntar para a gente encerrar, mito ou verdade? O sono e o descanso, ele influencia Ai, na na dor, você coluna, diz? na dor da coluna? Nossa, muito, muito. Acho que o sono, ele influencia em muitos requisitos, né? Mas assim, gente, descansar é um dever de todos nós. Quando você não descansa, os seus hormônios do estresse, eles aumentam. Olha. Assim, significativamente, você não vai descansar, você não vai ter reparo, o seu corpo não vai conseguir fazer essa forma de equilíbrio. E assim, você vai ficar detonado. Produtividade sem noite de sono não existe. Uma coisa não conversa com a outra. Dorme para ser produtivo. Tem coisas que É, a gente que tem tem que gente colocar que na balança, tem né? gente que engata uma primeira e vai embora. Eu falo que se você não para, O seu alguma corpo te para. vai parar. E isso é fato, viu, gente? Sim, com Que certeza. delícia esse bate-papo com você, Isa. Fico tão feliz que eu sei que Obrigada. você é uma menina. Já tá casada, gente. Ela Sei. casou. Faz quanto tempo, Isa, que você casou? Nossa, 2 anos já, Já assim. 2 anos? Passou 2 anos, super passa rápido. muito rápido. Então, assim, como é bom ter pessoas que têm esse olhar humanizado para o paciente, porque a gente vê muitas pessoas hoje, assim, só atendendo, mas sem esse olhar humanizado, sem ter a empatia pelo outro, se colocar no lugar do outro, sentir a dor do outro de fato, né? E você entender o seu propósito, isso também eu acredito que fez muita diferença na sua vida, a sua fé em Deus. Eu falo que quem trabalha com as mãos precisa ter uma fé, gente, porque é muita energia que a gente pega do outro. E puxa energia ruim, energia boa. E às vezes não é nem falar assim, ah, a pessoa tá. Não, às vezes ela não tá no momento bom. E isso traz para uma carga para cima de você. Sim. E que bom que você tem a sua fé que alinha isso na sua vida. Isa, como que faz para ter acesso ao consultório da Isa, às consultas? E aliás, já vou falar, tem um diferencial para quem é nosso telespectador. Eu adoro isso. Sim, 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 sim. Eu tô aqui na Avenida Cauaxi 295, minha sala é 2407, bem pertinho de Nossa, a gente tá vocês. na 2411. E eu tô na 2407. Tem o meu Instagram e tem o meu WhatsApp depois que eu posso deixar disponível no link para o pessoal conseguir acessar. E quem quiser, a gente também vai passar todas as informações da doutora Isabela Cazé. Ai, que delícia! Acabou, você viu? Obrigada, passou muito Ai, rápido. muito rápido. Muito Como rápido. é bom falar da fisioterapia, as ferramentas que tem, que não é só dor no pé, só dor na coluna, mas que eu Muitas... tô igual dorzinha que eu tô aqui, né? Tá Então, assim, precisando ir tô lá? precisando ir lá. Tá Eu vou filmar precisando. quando eu for lá, tá, gente? Vou filmar, vocês vão lá. Tem ferramentas incríveis, né, Lisa, que você Sim, tem para atender o sim. público. E é isso, minha gente. Hoje o bate-papo foi com a Isa Casé. Aí falando um pouquinho sobre a fisioterapia, sobre as ferramentas, o ajuste posturais, que é importantíssimo. Esse jeito que a gente fica, né, relaxadão, né, Isa? A gente Sim, relaxa o dia inteiro e fica encurvado. E como isso tudo afeta aí diretamente, traz impacto alto aí na nossa coluna. com É certeza. verdade ou mentira, Isa? Verdade. É verdade. Muito Verdade. obrigada, minha linda, por você Obrigada a vocês. estar aqui com a gente, trazendo essa informação tão importante para a nossa saúde física, né? E falar que dormir e descansar impacta a nossa coluna, meu amor, tá vendo? Não é mito, não, é verdade. Então, bora descansar, ter um momento de repouso, descansar, se desconectar do celular, que é importante. Inclusive, eu falo muito sobre isso também na hora da mesa, deixa o celular de lado. Pelo amor de Deus, e tem um momento de comunhão aí na sua mesa, porque isso vai fazer toda a diferença na sua vida. Muito obrigada, minha linda. Deixa uma frase para quem vai assistir você. Olhe para a câmera e diz uma frase para essa pessoa em relação ao seu trabalho, para conscientizar ela. O que, que você diria para essa pessoa? Cuide do seu corpo, ele é o único lugar que você tem para viver. Acho que isso me impacta muito. Olha, gostei. Aliás, se não cuidar, você não trabalha, você não faz nada. Então, bora cuidar do corpo? Corpo, mente e espírito, alinhando o seu tripé. Gratidão, mundão. Que Deus te abençoe, viu, Isa? E o programa está sempre à disposição aí para você trazer as novidades que a fisioterapia tem aí dentro do seu nicho. E você que ficou aqui com a gente até agora, como eu sempre falo, que Deus blinde a sua casa, que Deus blinde a sua família e que Deus blinde os teus negócios, porque semana que vem tem mais gente linda aqui comigo. Fiquem com Deus.